Esse tempo é um tempo onde a gente se reúne por uma única razão. Só há um motivo verdadeiro, real e absoluto para deixarmos as nossas casas e nos encontrarmos no primeiro dia da semana. E essa razão é que Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele vive em nós. Então nós podemos nos reunir para lembrar uns aos outros disso, para fortalecer a nossa fé e esperança nele, por meio de partilharmos a sua palavra e de profetizarmos através dos cânticos e das nossas expressões de louvor a nossa oferta a Jesus. O reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz em nossas vidas. Todos os cânticos que cantamos, todos eles estão conectados a esse entendimento. Quem Jesus é e o que Ele faz em nossa vida. Nossos encontros não são de entretenimento e nem tem nenhum anseio de ser um ótimo ambiente social. É um encontro de pessoas que entendem que Jesus ressuscitou, creem na sua ressurreição e anseiam viver nele. É isso que nos movimenta, é isso que nos move. A nossa luta tem sido em expor um evangelho simples. Um evangelho que quebre um paradigma que nos foi imposto pela compreensão de igreja como instituição. E esse paradigma diz que eu me relaciono com Deus através do que a igreja me proporciona. Na verdade, o que nós cremos é que nós nos relacionamos com Deus e o resultado desta relação é que gera uma vida como igreja. Porque os nossos compromissos não são com uma instituição, são com aquele que vive em nós e conhece os nossos pensamentos, que antes que haja em nossa boca a palavra, tudo Ele conhece. Então, quando nos encontramos como igreja, exercitamos 2 parâmetros: lembrar uns aos outros que Jesus ressuscitou e rendermos a Jesus o louvor que Ele merece. Neste tempo, compartilhamos a sua palavra para que ela nos fortaleça, nos ensine, nos alimente, nos confronte, nos ajuste, puxe as nossas orelhas e principalmente que ela seja manifestação de espírito e poder para nos dar dinâmica para vivermos em Jesus. Amém? Tranquilo? Vamos abrir então 2 porções hoje, ainda trabalhando o aspecto do que temos exposto no Salmo 119, que trata, você já tem os aspectos de cor? Quais são os 4 aspectos que temos trabalhado no Salmo 119? As questões interiores, os relacionamentos interpessoais, as situações e circunstâncias e especificamente elementos que envolvem perseguição. Observem que esses aspectos fazem um movimento de dentro para fora. Primeiro são os aspectos internos, depois são os causadores desses aspectos. Em primeiro lugar estão os relacionamentos interpessoais. Grande parte de nossas frustrações, desencantos, inquietações, amarguras, resistências, rejeições são forjadas no aspecto interpessoal. Uma outra parte é produzida nas coisas que nós não podemos controlar. Circunstâncias e situações que não podemos controlar e que nos frustram, nos inquietam, nos trazem às vezes sensação de derrota, nos afligem. Elementos espirituais associados a isso que nos enganam, nos aprisionam
e as questões que envolvem o fato de sermos portadores da vida de Jesus, do Espírito Santo que nos dá a mente de Cristo e de vivermos num mundo, numa realidade que resiste a isso abertamente. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Verso 5, o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, ele vai dizer no verso 8: os que andam segundo a inclinação da carne, e a palavra carne aqui é sarcos, significa a nossa inclinação para o mal, fazer o que é contrário à vontade de Deus. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. O verbo agradar aqui é muito distante da nossa ideia de agrado. Agradar no nosso contexto é fazer alguma coisa que a outra pessoa fique satisfeita. Agradar aqui é um pouquinho mais do que isso. Significa estar em linha com, atender o que o outro espera de você. Então o apóstolo Paulo diz que quem anda segundo a inclinação dos seus próprios desejos não pode viver de acordo com o que Deus pensa a respeito dele. Entendem? Está claro? Essa é a raiz do conflito. Porque a gente começa a viver, Edson, em Cristo, e a gente começa a ter valores que são diferentes dos valores do nosso meio. E quando nós começamos a viver esses valores e lutar por eles, somos tidos como idiotas, somos tidos como pessoas que perderam o senso, que enlouqueceram, porque não vivemos mais naquilo que é natural, nos meios onde os desejos e as inclinações não correspondem ao que Deus espera de nós. Está claro isso? Tranquilo? É exatamente nesse contexto que Jesus vai nos falar o que está escrito em Mateus 5, capítulo 10, o versículo 10 a 12. Jesus está expondo, começando a pregar, a ensinar algo, e essa porção de Mateus 5, 6 e 7 é chamada de ensino do monte. Não é? Jesus está ali compartilhando com seus discípulos e com alguns outros. E ele vai começar a falar sobre bem-aventurados. Vamos ler o texto? Depois que ele chega especificamente no capítulo 10, ele vai dizer, juntos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. No início do capítulo 5 e no início do ensino da montanha, do ensino do monte, Jesus vai trabalhar o conceito de bem-aventurado.
Nós já tivemos algumas exposições do Maicon sobre isso. Creio que no grupo. Eu acho que é aqui também. Não é? A princípio, a ideia de bem-aventurado vem de um termo latino chamado beatus, ou a expressão beatus, que originou o termo beatitude. Esse termo não é muito usado pela gente, mas no meio católico ele é muito conhecido. Beatitude significa e se relaciona com uma felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e só pode ser atingida, essa alegria só pode ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Beatitude é a circunstância de estar satisfeito com o que tem, de sentir-se pleno. Quando começa o ensino do monte, Jesus começa a citar as bem-aventuranças. Talvez na próxima semana a gente comece do início do capítulo, mas hoje eu gostaria de costurar uma coisa importante para o nosso entendimento que vem a seguir. É que essas bem-aventuranças, na verdade, elas descrevem o caráter de quem anda com Jesus. São características, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Todas essas expressões ligadas às bem-aventuranças são, na verdade, características que compõem o traço, a marca de quem procura viver em Jesus. E entre essas marcas, Jesus diz que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. E essa bem-aventurança, ela é a única que tem uma expressão dupla. Ela diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então ele diz: bem-aventurados são os perseguidos, e depois ele traz isso para o nível de pessoalidade. Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Quando John Stott expõe esse texto, e ele faz isso, pode descer, Juju, um pouquinho. Nesse livro, Mensagem do Sermão do Monte contra a Cultura Cristã, John Stott é um pastor que tem várias exposições no Novo Testamento. Várias. Ele expôs Efésios, expôs Colossenses, ele expôs o livro de João. Alguns foram traduzidos para o português, outros não, porque ele é inglês. Ele produz, ele escreve em inglês. Eu não sei a nacionalidade dele. Nesse livro, John Stott vai definir algumas coisas ao expor o texto. Vamos lá. Ele diz: juntos, as bem-aventuranças enfatizam os sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais. Está claro? Ele vai dizer que as bem-aventuranças são marcas, são sinais que envolvem o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com o que Deus faz. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para cada bem-aventurança há uma estrutura que coloca uma característica e uma bênção recorrente de se manifestar essa conduta, essa maneira de ser. Está claro? Ok? Agora, Juju, você vai voltar um pouquinho para mim. Isso, aí. O termo original para bem-aventurado é a expressão grega makairo. Ela é muito complexa de se entender, porque ela não tem um significado estreito. Ela não tem um significado pequeno, ela é ampla.
A ideias ligada a Makairos refere-se a uma felicidade, a uma alegria, a um senso de satisfação que traz uma ideia de plenitude, de que não está faltando nada a você. Não é apenas uma alegria como caras, que você fica alegre, é o termo grego para alegria, de felicidade, contentamento. É mais do que isso. É uma alegria que resulta da certeza da plenitude, compreendem? É uma alegria que resulta do fato de você estar pleno, de você perceber que não precisa estar inquieto por nada. Essa ideia, ela também vem mais amplificada no termo grego, no termo hebraico. Pode passar, Juju. Por exemplo, no Salmo 1, no Salmo 32, no Salmo 112. Pela expressão Esher. Se a minha pronúncia hebraica estiver errada, eu vou arriscar Esher, mas eu não tenho certeza. A tradução desse termo, no Salmo 1, ele vai trazer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele vai dizer: esse homem bem-aventurado, ele é um homem que tem intensa felicidade, ele goza de bem-estar, ele sente plenitude. Quando Jesus trata disso em miúdos, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham como bem-aventurados, com plenitude. Pode passar, Juju. Vamos ler juntos? Uma outra citação de Stott. Tanto quanto a mansidão, a fome e sede de justiça e a pacificação, o sofrimento é característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. Então, Stott coloca dentro da perspectiva bem-aventurados que são perseguidos, que a bem-aventurança dos mansos, dos pacificadores, essas características, dentre elas está aquilo que o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Já falei para os irmãos que às vezes o nosso conceito de perseguição é eventual. Não é? A gente espera que vai ver um momento, um evento de perseguição. E você vai olhar aquele evento, está chegando, vai vir. Né? Ontem eu estava sentado com o Henrique ali fora, depois do ensaio, começou a dar umas gotinhas assim na gente. Bem fininhas as gotinhas. E eu olhei para Henrique olhou para mim, eu perguntei: será que vem? Porque nós já estamos ansiando pela chuva. Passou um chuvisquinho, né? Tem pessoas que esperam a perseguição que vai vir assim como uma chuva que vem. Vai haver um momento em que as nuvens vão ficar pretas, trovoadas, e a coisa vai ficar feia. A perseguição, ela é muito mais sutil e ela é muito mais presente do que a gente imagina. E a perseguição é como uma boa panela de água morna, onde você deita dentro dela e está tão agradável que daqui a pouco você está sendo fervido em vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ao compreender que, volta lá, Juju, ao compreender
que a perseguição é uma característica tão marcante na vida de quem quer andar com Jesus, quanto ser pacificador, ter fome e sede de justiça, ser manso e as demais bem-aventuranças, Stott faz uma conexão de por que isso é tão natural. E aí sim, Juju, você vai passar para mim. Vamos ler? Na verdade, alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós e particularmente de nos injuriar. Por que vocês não estão lendo? Vamos lá? Vamos começar de novo. Na verdade, alguns tomam a iniciativa de se opor-se a nós e particularmente nos injuriar e perseguir, não por causa das nossas fraquezas ou idiosincrasias. Sabe o que é idiosincrasias? Das coisas que são minhas, particulares, dos meus trejeitos, do meu jeito de ser. Certo? Mas, por causa da justiça, e disse Jesus, por minha causa. Pode continuar, Juju. Isto é, porque não gostam da justiça da qual sentimos fome e sede, e porque rejeitaram o Cristo que procuramos seguir. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Os valores de Cristo em mim e os valores que rejeitam tudo que é dele. E esse conflito é inevitável. Confesso aos irmãos que eu pensei algumas vezes se eu citaria ou não Stott de forma direta. Mas o que ele escreveu é tão extraordinário e abre os horizontes da gente com tanta clareza que eu não ousei simplesmente citá-lo sem a precisão do que ele diz. Sabe por que nós somos perseguidos? Por causa da justiça? Porque a justiça que nós queremos e que devemos ter fome e sede não interessa aos que vivem sem Jesus. Porque a injustiça é o ambiente natural de quem nega o que é de Deus. O rancor, o ódio, a guerra, o conflito, a amargura, a rejeição, as acusações. Quando Jesus continua o Sermão do Monte, quando Jesus continua o breve manual, há momentos em que ele vai nos confrontar em coisas de dentro para fora. Ele diz: se alguém te obriga a entregar sua camisa, entregue também a sua jaqueta. Porque ele vai dizer: o sistema vai querer te arrancar a camisa. Então entregue também o sistema, a jaqueta. Entendem? Quando alguém te ferir a face, vire a outra, porque o sistema vai nos ferir a face. Então nós temos que estar preparados para reagir a estas coisas da maneira como Jesus espera que façamos, usando o que ele pensa a nosso respeito. Esse sistema a que Stott se refere, bem mais adiante, nos capítulos seguintes, ele vai explicar que esse sistema chama-se cosmos. A maneira de reagir e a forma estabelecida para todas as coisas em nossa sociedade, que nos impõe que seja comum a nós coisas que ferem a santidade de Deus. Compreendem? A perseguição não é um evento. Guardem isso, por favor. A perseguição não é uma coisa que está por vir, uma nuvem negra que vem como uma tempestade. A perseguição é um conflito diário entre dois sistemas: o dos valores de Jesus e dos valores que não são dele.
Passa, Juju, por favor. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, a partir do verso 5 até o verso 24, em sua carta aos irmãos de Colossos, ele vai começar a falar desse conflito de sistemas. E ele vai dizer que esse sistema funciona, ou a crise nesse sistema funciona a partir de 2 verbos: despir e vestir. O que é despir? Tirar, simplesmente? Eu tirei o óculos da mesa. O que eu despi? Nada. O que é despir? Literalmente, arrancar uma roupa de si mesmo. Despir-se. Ou arrancar uma roupa de alguém. O apóstolo Paulo disse que nós devemos nos despir do velho. Olha lá o que ele diz no verso 9 de Colossenses 3. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, com os seus valores, com o seu sistema. E no 10 ele vai dizer: e vos vestistes do novo. Se despir é retirar de si, vestir é colocar sobre si. A raiz do conflito é sobre aquilo que deve ser despido e aquilo que deve ser vestido. Aquilo que eu tiro de mim e aquilo que eu trago para mim. Tá claro, Rosa? Qual é a natureza das coisas que eu tenho que despir? As coisas do velho homem. Quem é o velho homem? É o que anda segundo a sua própria carne, segundo os desejos do seu próprio coração, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse que por natureza não pode agradar a Deus, porque vive na inclinação da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. À medida que eu vou me despindo do que é comum ao meu meio, esse meio começa a exercer pressão contra mim. Quando eu começo a dizer para o meio que não é natural mais para mim fazer o que era natural, esse meio vai dizer: larga de ser bobo. Que isso? Todo mundo faz. Qual é o problema? Não, isso aí foi no primeiro século. Imagina você seguir um conselho ético de um indivíduo que viveu no primeiro século. Nós estamos no século 21. As coisas mudam. Quem tem ouvidos para ouvir? As coisas não mudam. O que Jesus disse não passou. Continua sendo o mesmo. Os costumes podem ter mudado. Os valores podem ter mudado. O que hoje é considerado normal pode ter mudado. Mas o que ele disse não mudou. Os valores dele, esses valores não mudaram. O que ele pensa a nosso respeito continua sendo a mesma coisa. Porque o que ele nos disse não foi dito no século I. O que ele nos disse é atemporal. Sabe o que significa isso? Não está preso a uma realidade de tempo. Porque nós lidamos com o que é de Deus e o que é dele é eterno. É princípio eterno. São valores eternos que correspondem à natureza de um Deus eterno, que tornou-se homem em Cristo Jesus para trazer para nós o que ele, o eterno, pensa sobre nós.
E o tempo não muda isso. Os valores sociais não mudam isso. As imposições modernas não mudam isso. As implicações pós-modernas, muito menos. Não foi assim desde o princípio, disse Jesus. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Talvez a visão do casamento tenha mudado. Talvez hoje você enxergue o casamento como um contrato social. Mas os valores eternos de Deus continuam olhando o casamento como? Como? Dois que se tornam um. E continua valendo que Adão disse, Jesus repetiu, reiterou: o que Deus uniu, não separe o homem. Quando você tiver a consciência do que é isso e eu tiver a consciência do que é isso, então temos que entender os valores que são eternos acerca disso. Isso não é para confrontar o que já foi. Isso é para fortalecer o que é e o que pode ser. Amém? Estão me entendendo? A palavra ouvida e recebida agora, ela não é acusação para aquilo que não foi. Ela é provimento para o que pode ser. E ela é profecia para o que será. Amém? Está claro? Nós estamos falando das palavras do Altíssimo. Quando o salmista descreve isso na poesia, ele diz: ruge o Senhor. Falou o Senhor e os montes tremeram. Disse o Senhor e os carvalhos se derreteram. Os montes se derreteram e os carvalhos, sei lá, desceram ribanceira abaixo. Porque Deus falou. Quando o profeta se confronta com a voz de Deus, ele diz: ruge o leão. Quem não temerá? Oi? Falou o Senhor. Como não profetizar? Algum tempo atrás eu fiquei impactado com um vídeo que eu recebi no WhatsApp. O vídeo era de um ursinho que estava brincando na beira de um rio. Lembram? Alguém já viu esse vídeo? E vem um leão da montanha e começa a cercar aquele ursinho e coloca-o numa situação difícil. Ele vai caminhando para trás, e aquele felino maior, aquele animal maior vai aproximando-se dele, um leão da montanha. Tem outro nome, eu não sei qual é o nome, mas aquilo ali é um leão da montanha, né? Tem um outro nome. Esses nomes mais modernos agora que a gente usa para os animais. E ele vai se aproximando daquele ursinho, ele vai ficando encurralado. Já viram esse vídeo? E de repente o ursinho se levanta e grita. E na margem, logo atrás dele, está a mãe dele em pé, com um urro poderosíssimo. E o felino, pica a mula, porque ele pode até confrontar o filhotinho, mas ele não vai enfrentar a força da sua mãe. É exatamente assim que acontece com a nossa vida. As situações podem nos confrontar, mas eles jamais enfrentarão o rugido do leão
o leão de Judá, que é por nós acima de todas as coisas. O que Jesus está querendo dizer é que haverá perseguição, sim, porque isso é característica dos filhos de Deus, porque nós fomos chamados para viver numa contracultura, e a nossa forma de viver ofende os que vivem sem Ele, e eles vão impor a nós conceitos, negociações, que não podem sequer ser ouvidas. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando Zorobabel estava vindo, Zorobabel saiu com a primeira leva para voltar para Jerusalém. E o Senhor levantou Neemias, dizendo: o povo já foi, agora eu preciso que a cidade seja reconstruída. Lembram da história? E Neemias consegue argumentar com o rei Artaxerxes, se eu não me engano. E esse rei concede que Neemias vá reconstruir os muros de Jerusalém, que ele vai trazer proteção, que ele vai reconstruir aquilo que simbolizava o cuidado de Deus com Israel, com seu povo. E Neemias então retorna e começa a construir os muros. E alguns indivíduos que viviam ali começam a ser confrontados com a posição de Neemias, porque para eles estava interessante que nada mudasse. E quando Neemias começa a consertar o muro, a levantar os muros, quando ele começa a reedificar, quando ele começa a fazer o que Deus mandou ele fazer, esses indivíduos começam a querer conversar. Lembram? Mandam recados: vamos conversar, senta aqui, vamos tentar argumentar aqui, porque você está fazendo um muro assim? Não, rapaz, deixa isso para lá. E vai chegando um ponto onde Neemias não muda a sua posição, ele não muda os seus valores, ele não muda o que Deus disse para ele, e eles então começam a zombar de Neemias. E eles vão dizer: uma raposa vai passar aqui, vai balançar o rabo e esse muro vai cair. E pediram para falar com Neemias novamente. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, por que pararia eu para jogar conversa fora com vocês? Esse é um tempo onde a sociedade vai querer conversar conosco. Esse é um tempo onde as ideologias vão querer conversar conosco. Esse é um tempo onde quem defende valores distorcidos vão querer argumentar conosco. Estamos fazendo o que Deus mandou. Não tenho tempo para ficar jogando conversa fora. A perseguição não é um evento, é um conflito. Está claro? Alguns princípios ideológicos que negam Deus abertamente. Que vivem escrevendo para Deus uma carta de incompetência, como ele tivesse criado um mundo que não é capaz de se suster. Quanto o Salmo 105 diz que o Senhor envia o seu Espírito e renova a face da terra. Que no projeto extraordinário de Deus existem 3/3 de terra, de água e 1/3 de terra, exatamente para que a água produza o que for necessário. Nenhuma catástrofe climática vai acontecer sem que Deus determine isso. Não pare a sua obra para conversar furado com quem quer dar ao seu Deus uma carta de incompetente.
Está claro? Quando Deus constituiu valores para a família, quando Deus constituiu valores de respeito, de honrar pai e mãe. É impressionante lá em Colossenses 3, nós vamos abrir na semana que vem, logo depois que o apóstolo Paulo começa a falar isso, ele vai dizer um monte de coisa, ele vai dizer vós maridos, vós mulheres, vós pais, ele vai entrar nas questões relacionais abertamente, porque existem valores para a família, existem valores para a paternidade, para a maternidade, existem valores para quem é filho. Não caia nessa conversa de que esses valores passaram, porque eles não passaram. Quem não honra pai e mãe não vai bem. Porque há um mandamento com promessa que diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Entendem onde acontece o conflito? E a conversa vai tentando fazer você abrir mão de valores. Não, mas hoje é tudo muito moderno. Não, mas hoje não precisa dessas coisas. Hoje os tempos são outros. Hoje a ciência já mostrou que a Bíblia é um farrapo. E que a propósito disso, Deus está morto desde o século XIX. Seria impossível sustentar alguns pensamentos modernos, conciliando a consciência de que Deus está vivo e que Ele é real. Então a primeira coisa que os grandes filósofos e os grandes indivíduos que fizeram parte do renascentismo e do processo de humanismo desenvolveram foi uma teoria para arrancar Deus da história. Sabe por quê? Porque a igreja era um fracasso. Então eles disseram: se a igreja da Idade Média representa Deus, então Deus está mal. Então vamos matá-lo, porque aí nós não temos mais que dar contas a ninguém. Quem já não ouviu o discurso: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. A perseguição, ela é muito mais sutil do que a gente imagina, e é um conflito muito mais presente do que eu gostaria. À medida em que esses sistemas de pensamento passam a ser adotados como sistemas políticos, e aí não interessa de que lado, de que posição, não interessa. À medida que esses valores vão sendo infiltrados e sendo tomados a partir de leis, daqui a pouquinho nós começamos a ser obrigados a fazer coisas naturalmente que ferem o quê? Os valores do reino de Deus. Esse é o conflito. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que quem quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição, porque quando Jesus veio, ele rompeu com a cultura, com a sociedade, os padrões e os valores do seu tempo. Quando John Stott escreveu, ele fez a mesma coisa. Os cristãos estavam vivendo um momento de ruptura. E creiam, os momentos de ruptura não terminam. Nós vamos ter que romper sempre com o meio, com a sociedade e com o que se levanta contra Deus. Sabe por que vamos ter que fazer isso? Porque estas coisas naturalmente já se levantaram contra nós. Durante muito tempo eu pensei
que a proclamação de Jesus sobre o que significa ser igreja, depois da proclamação de fé de Pedro, Jesus pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E aí os discípulos disseram: alguns dizem que eu sou Elias, um dos profetas. Alguém diz que o senhor é aí, alguém que ressuscitou, que reencarnou, um profeta bamba desse aí. Né? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Pedro: olha, rapaz, quem te revelou isso não foi carne nem sangue. Isso não veio da sua capacidade cognitiva. Quem te revelou isso foi o Pai. E ele diz: sobre esta pedra, sobre esta proclamação, sobre esta realidade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? O entendimento de Jesus liga a vida da igreja com invadir as portas do inferno, porque nós fomos arrancados de um reino, do império de trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E esse império e esse reino estão em conflito constante. A perseguição é a reação natural do meio contra aquilo que Jesus me propõe viver. Porque se tem uma coisa que o Evangelho de Jesus faz, é nos tratar numa proporção de equidade. Equidade é mais do que igualdade. Já viram aquela imagem que tem um elefante, uma girafa, um leão, um cachorro e um macaco? E tem o teste para que eles estejam competindo entre eles por uma vaga. E o teste é subir na árvore. Todos estão sendo tratados com igualdade, certo? Errado. Porque o macaco naturalmente sobe em árvores, elefante não. Girafa, muito menos. O conceito que nos é proposto de igualdade é que nós temos que ser colocados numa mesma posição para realizar coisas que não fazem parte da nossa competência. Equidade é quando eu sou avaliado por aquilo que eu tenho competência para fazer, sem competir com o outro, mas por aquilo que eu posso, por aquilo que do que eu sou capaz. Sabe qual é a chance de um elefante conseguir subir numa árvore primeiro que o macaco? Nem se for o Dumbo. Tem as orelhinhas lá e sabe voar. Então não se engane com o conceito de igualdade. Quando o salmista diz no Salmo 93, o Senhor reina, está vestido de glória. Mais adiante ele diz, e o seu trono está baseado na justiça. Aí vem o indivíduo lá e traduz por igualdade. Justiça e equidade. É diferente. Deus não nos trata como iguais porque nós somos diferentes. E não há justiça na igualdade, há justiça na equidade.
Os valores do reino são muito mais amplos e muito mais extraordinários do que os valores ideológicos. Enquanto a Revolução Francesa gritava igualdade, o reino de Cristo Jesus está fundado em equidade. Está claro? Então, quando os Tobias e os Sambalates da vida estiverem dizendo para você, vamos sentar para conversar. Quem sabe a gente conversando, você não revê o seu conceito de valores? Continue fazendo a sua obra. Continue levantando os seus muros. Continue seguindo os seus valores e o que Deus pensa a seu respeito. Quando alguém joga aquela conversinha tipo assim, como é que você sabe se você não experimentou? O indivíduo sai correndo e se joga atrás da roda traseira de um caminhão carreta. Eu preciso fazer isso para saber que eu vou morrer? O indivíduo coloca um revólver com uma bala e dá um tiro na cabeça. Eu preciso fazer isso para saber que eu vou morrer? Hã? Preciso? Preciso fazer isso? Não. Valores também não têm que ser experimentados. São óbvios, são claros, são definidos pelo que Deus pensa a nosso respeito. E o Salmo 119 é uma aula disso. Lei, mandamento, preceito, estatuto, juízo, palavra. Tudo isso faz com que eu tenha prazer no que Deus pensa a meu respeito, para que eu entenda como eu tenho que lidar com o que está dentro de mim, com o que procede dos meus relacionamentos, com as situações que eu não consigo controlar e com o conflito que está posto sobre mim e diante de mim, para que eu viva em Cristo Jesus, mesmo que cobranças sejam feitas e eu seja injuriado, perseguido, maltratado, sem causa. Na semana que vem nós vamos voltar aqui, em Colossenses 3, a partir do 5. Se você quiser ler em casa, acho que valeria a pena. Eu não tenho como avançar daqui. Eu não posso ir além do que o Senhor me dá. Vamos colocar de pé? Três coisas que você não deve esquecer. Três coisas. Deus pensa a seu respeito. Segundo, o que Ele pensa a seu respeito são valores. Terceiro, Ele nunca desiste de você. Ainda que um pai e uma mãe esqueça do seu filho que acabou de nascer, Ele não se esquecerá de você, e nem de mim, e nem de nós. Não estamos ministrando nada disso para trazer vergonha e culpa para o que já foi, mas esperança e transformação para o que será. Amém?